Existe um momento na vida em que você começa a questionar tudo. Não é um momento dramático. Não envolve necessariamente uma crise visível. Às vezes acontece em silêncio. Você começa a se perguntar: estou no caminho certo? Eu deveria estar mais à frente? Porque parece que todo mundo sabe o que está fazendo, menos eu. E então surge a sensação de estar perdido. Mas existe algo importante que você precisa entender. Sentir-se perdido não significa que você saiu do caminho. Significa que sua mente está tentando recalcular sua identidade. E isso tem uma explicação real. Biológica, neurológica, existencial. Vamos começar pelo que acontece no seu cérebro. O cérebro não gosta de incerteza. Seu cérebro é uma máquina de previsão. Ele funciona tentando antecipar o que vai acontecer a seguir. Ele cria modelos internos da realidade. Existe uma região chamada córtex pré-frontal, responsável por planejamento, tomada de decisão e projeção de futuro. Quando você sente que não sabe para onde está indo, essa região entra em conflito com outra estrutura chamada amígdala, que está ligada ao medo e à detecção de ameaça. Incerteza ativa a amígdala, e quando a amígdala é ativada, seu corpo reage como se houvesse perigo. Mesmo que o perigo seja apenas não saber o que fazer da sua vida. Por isso a sensação de estar perdido dói. Não é fraqueza. É neurobiologia. Seu cérebro prefere uma certeza ruim do que uma dúvida aberta. Ele prefere um caminho que você já conhece, mesmo que seja insatisfatório, do que um território novo. Porque o desconhecido exige energia, exige adaptação, exige reconstrução interna. E reconstruções são desconfortáveis. A crise como reorganização. Quando você sente que está perdido, algo importante está acontecendo. Seu cérebro está atualizando seu modelo de mundo. Na psicologia cognitiva, isso é chamado de reconstrução narrativa. Você tem uma narrativa sobre quem você é. Quando essa narrativa deixa de fazer sentido, o cérebro entra em estado de alerta. Mas isso não é fracasso, isso é crescimento. O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O que ele estava dizendo é que o desconforto interno é frequentemente o início de algo novo. O caos não é ausência de direção, é excesso de possibilidades ainda não organizadas. Você é um processo, não um ponto fixo. Existe um erro comum na forma como você enxerga a si mesmo. Você acredita que é algo fixo, uma identidade estável. Mas biologicamente isso não é verdade. A cada segundo, neurônios estão se reorganizando. Sinapses estão sendo fortalecidas ou enfraquecidas. Conexões estão sendo criadas. Isso se chama neuroplasticidade. Seu cérebro literalmente muda conforme suas experiências. Você não é a mesma pessoa que era 5 anos atrás, nem neurologicamente, nem emocionalmente, nem cognitivamente. Então, quando você diz, eu estou perdido, quem exatamente está perdido? A versão antiga de você, que não serve mais. E isso é diferente, a ilusão do caminho certo. Desde cedo, você aprendeu que existe um caminho ideal. Estudar, trabalhar, construir algo, ter estabilidade. Mas a realidade é mais complexa. O físico Albert Einstein disse: a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você precisa continuar se movendo. Essa frase parece simples, mas existe uma profundidade técnica nela. Equilíbrio não é algo que você alcança e mantém parado. Equilíbrio é algo dinâmico. O mesmo acontece com sua identidade. Você não encontra um propósito e permanece ali para sempre. Você ajusta, recalibra, se adapta constantemente. O medo de não saber. Quando você não sabe qual é o próximo passo, seu cérebro tenta preencher o vazio. Ele cria pensamentos como: estou atrasado, todo mundo está evoluindo menos eu deveria estar melhor. Mas aqui está um fato interessante da neurociência. O cérebro humano tem um viés chamado viés de comparação social. Ele ativa áreas relacionadas à dor quando você acredita que está atrás de outras pessoas. Sim, dor. A mesma rede neural que processa dor física pode ser ativada por exclusão ou comparação negativa. Ou seja, sentir-se perdido muitas vezes é sentir-se fora do ritmo coletivo.
Mas isso não significa que você esteja fora do seu próprio ritmo. O universo não é linear na física moderna. Sabemos que o tempo não é absoluto. Ele é relativo. Ele depende do observador. Isso muda completamente a ideia de estar atrasado. A noção de que você deveria estar em um ponto específico da vida aos 25, 30 ou 40 anos é uma construção cultural. Não é uma lei do universo. Você está comparando sua linha interna com uma régua externa. E isso gera frustração. A identidade como história. Existe uma rede no seu cérebro chamada Default Mode Network. Em português, rede de modo padrão. Ela é ativada quando você está pensando sobre si mesmo, quando você lembra do passado, quando imagina o futuro, quando cria uma narrativa pessoal. Essa rede cria a sensação de eu, mas essa sensação é construída, não é uma entidade fixa. Você é uma história em constante atualização, e histórias passam por capítulos difíceis. Isso não significa que o livro está errado, significa que o enredo está se aprofundando. A função do vazio. Quando você sente que algo não faz mais sentido, isso não é um erro, é um espaço de reorganização. O cérebro precisa de momentos de incerteza para criar novas conexões. Pesquisas mostram que períodos de dúvida e questionamento ativam áreas ligadas à criatividade. Ou seja, o vazio é fértil, ele parece escuro, mas ele prepara algo novo. Você não está atrasado. Existe uma tendência de acreditar que a vida é uma corrida, mas biologicamente você não é programado para competir o tempo inteiro. Você é programado para se adaptar, e adaptação leva tempo. Seu sistema nervoso precisa de repetição para consolidar novas conexões neurais. Isso se chama potenciação de longo prazo. Mudanças reais não acontecem da noite para o dia. Elas acontecem pela repetição de pequenas decisões. Então, se você sente que ainda não chegou onde gostaria, isso não significa que você está parado, significa que você está em processo. A consciência como experiência rara. Do ponto de vista cosmológico, sua existência é improvável. Estrelas precisaram explodir para formar os elementos do seu corpo. Moléculas precisaram se organizar. A vida precisou emergir. A consciência precisou surgir. Você é o resultado de uma cadeia de eventos extremamente improvável, e ainda assim, você está aqui. Isso não é insignificante, isso é extraordinário, e talvez o erro não seja estar perdido. Talvez o erro seja acreditar que a vida deveria ser completamente clara. Ela nunca foi, ela é dinâmica, complexa, evolutiva. Você não precisa ter todas as respostas. A pressão que você sente não vem apenas da vida. Vem da expectativa de que você deveria entender tudo agora. Mas maturidade não é ter respostas. É tolerar perguntas abertas. É suportar a incerteza sem colapsar. Isso é força emocional. Isso é crescimento real. O que realmente está acontecendo? Se você sente que está perdido, provavelmente está deixando para trás uma identidade antiga. Está questionando padrões que antes aceitava. Está percebendo que não quer viver no automático. Isso não é fracasso, isso é consciência aumentando. E consciência, no início, é desconfortável, porque ela desmonta ilusões. E você sempre esteve em movimento, mesmo nos dias em que parecia que nada estava acontecendo. Seu cérebro estava aprendendo, seu corpo estava se ajustando, sua mente estava registrando experiências. Você nunca esteve parado, você nunca esteve completamente perdido. Você estava atravessando uma transição. E transições não são mapas, são pontes. Pontes parecem instáveis enquanto você atravessa. Mas depois que cruza, percebe que precisava passar por ali. A verdade simples. Você não precisa saber exatamente quem será daqui a 5 anos. Você precisa apenas continuar avançando um pouco. Um passo, uma decisão pequena, uma escolha consciente. É assim que redes neurais se fortalecem. É assim que identidades se constroem. É assim que vidas se transformam. Não em grandes explosões, mas em ajustes silenciosos. Respire agora. Perceba que você está vivo. Que seu coração bate sem que você precise comandar. Que seu cérebro está funcionando neste exato instante.
que sua consciência está aqui. Nada disso é trivial, nada disso é insignificante. Você não é um erro. Você não está atrasado. Você não está fora do caminho. Você está exatamente no ponto de transição que precisava estar para se tornar a próxima versão de si mesmo. E talvez, apenas talvez, o fato de você estar questionando já seja o sinal mais claro de que você nunca esteve perdido. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.